Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, um texto que você conhece. O Senhor se dirige à igreja, e especificamente à igreja. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E ele se dirige à igreja e somente à igreja, porque não poderia ser diferente. É a igreja, o instrumento de Deus para abençoar. A maldição já está no mundo, mas as bênçãos de Deus vêm por meio dos seus. E desde os dias de Adão e Eva, Deus tem este povo que é o instrumento de bênção. E nós encontramos Israel como uma nação escolhida graciosamente por Deus para ser bênção por meio do nascimento de Cristo. Portanto, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja bênção. E isso desde o Éden. Deus vai nos revelando isto. Você é uma bênção. Pare para pensar que o nosso contexto amplo, o contexto cósmico, é um contexto caótico, porque o pecado trouxe o caos para o cosmos. Portanto, o que é mal já está lá, já está impregnado na criação que geme angústias, diz Paulo em Romanos capítulo 8. O que Deus quer de você é que você seja bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção para o seu irmão ao lado. Você é uma bênção para a igreja como um todo. Você é uma bênção para a minha vida e até mesmo para a vida das pessoas que estarão ao seu redor no cotidiano. Trabalho, casa, vizinhança, entre outras. Você é uma bênção. Esse instrumento que glorificará a Deus e abençoará vidas. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos para Isaías 49. Foi o texto lido hoje. E nós vamos, portanto, à exposição deste texto. Isaías 49. Faremos a leitura, não do capítulo todo, já foi inclusive feito, mas faremos a leitura até o versículo 8. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor,
e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Senhor Deus amado, obrigado, porque a tua palavra é o teu poder para a salvação. Obrigado, porque Cristo Jesus é a tua salvação. Obrigado, porque o teu Espírito aplica esta salvação às nossas vidas. Obrigado, porque ainda que sejamos pecadores, podemos ser bênção nas tuas mãos, por meio de todo este operar gracioso do Senhor em nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez e obrigado por tudo que o Senhor faz. Fala conosco, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração disposto a ouvir, guardar e ser transformado pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a tua igreja e receba a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há 3 personagens que estão interligados aqui. Um deles é o profeta. Quando nós lemos o primeiro versículo, ouve-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Podemos dizer que ele também está se referindo ao seu chamado. Jeremias, algumas páginas depois, capítulo 1, versículo 5, diz da parte de Deus, que falou a ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O apóstolo Paulo, e aí bem depois, em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele aplica esse chamado que vai ser apresentado como anterior ao nascimento, como algo também aplicado à vida dele. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. 3 profetas que falam de um chamado anterior ao nascimento. É claro que isso já nos dá todo um caminho aberto para tratarmos a questão da própria eleição. Porque Deus, antes deles nascerem, já tinha designado para serem profetas de Deus. No caso de Paulo, um apóstolo. E, portanto, pessoas escolhidas para a redenção e também para o ministério que deve ser desenvolvido dentro do contexto da salvação. É o profeta também aqui. E então o texto nos mostra o propósito de Deus para a vida dele em primeiro momento. Essa é a primeira leitura rápida. Deus tem um propósito para a vida daquele homem. Ele deveria anunciar a redenção, anunciar a salvação, anunciar o que Deus faria. Ele seria um instrumento do Senhor para que Israel ouvisse e então se colocasse humildemente diante de Deus, se prostrasse diante de Deus e Deus restaurasse Israel. Nesse ponto, o profeta seria um instrumento de salvação, porque ele anunciaria a palavra que redimiria e que colocaria o povo diante de Deus para ser abençoado. Esse é o primeiro personagem do texto. É o personagem direto do texto, que já traz para nós
um chamado à aplicação. Você é uma bênção. Deus chama o seu povo para ser bênção, ainda que algumas pessoas específicas sejam chamadas para ministérios específicos. Lá na frente, em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala dos dons dados à igreja do Senhor Jesus. No versículo 4, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O Deus que chama o seu povo não só a redenção, que chama o seu povo como chamou você, não só para dar a você uma esperança futura, mas uma nova realidade presente. Que não apenas chama você para dizer: olha, agora você sabe que vai para o novo céu e nova terra. Quando o Senhor restaurar o cosmo e tirar, portanto, o pecado, para que o caos deixe o cosmo e tudo entre em harmonia outra vez, e tudo seja como era antes, e venha a existir eternamente para a glória dele. Deus não só chamou você para desfrutar disso, chamou você para algo mais. Porque as bênçãos de Deus não são apenas futuras, mas também presentes. E deu à igreja um outro chamado, o chamado a ser bênção. O chamado à eterna redenção anda junto ao chamado a ser bênção. Seja bênção. O profeta deveria ser o instrumento de Deus para anunciar a glória de Deus, a redenção em Deus. Você acha que é um instrumento para quê? Já pensou? Deus quer que você seja um instrumento para quê? Será que Deus não quer que você seja um instrumento para abençoar esta igreja e por isso está aqui? Será que Deus não quer que você seja um instrumento para confortar os atribulados que estão aqui? Será que Deus não quer que você seja bênção para edificar os neófitos, os novos na fé que estão aqui? Será que Deus não quer que você seja bênção para exortar aqueles que estão caminhando por um caminho tortuoso e que estão aqui? Será que Deus não quer usar você para abençoar as vidas que Deus colocou no seu ambiente, no seu cotidiano, nas suas relações, e inclusive chamando de corpo de Cristo, e que estão aqui? Você pensou o quanto Deus quer que você seja bênção? Deus tem o propósito de fazer com que você seja bênção. E por isso vai nos ensinando a como ser bênção. O profeta com o instrumento da palavra, da parte de Deus. Versículo 2 ele diz: fez a minha boca como uma espada aguda para anunciar a redenção do Senhor. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Personagem como instrumento para anunciar a palavra do Senhor. Foi orado aqui. Infelizmente, uma das dificuldades que nós percebemos estar presente é a dificuldade de fazer com que o Evangelho se torne conhecido por meio de nós. Se eu perguntar para você, e cada um aqui tiver essa pergunta particular: quantas pessoas no seu trabalho já ouviram falar de Cristo por sua boca, não por boca de outros? A resposta que nós teremos será qual? Quantas pessoas no seu trabalho, numa empresa de 10, 20, 30, 40, 50, 100 ou mais funcionários,
E dentre esses, muitos fazem parte do seu convívio, de um relacionamento diário de trabalho, na sua sala, em um ambiente maior. E todos os dias se veem, todos os dias conversam alguma coisa, todos os dias falam acerca de questões tanto do trabalho como outras, futebol, entre outras questões. Quantos desses já ouviram realmente você mostrar a verdade que essas pessoas sem Cristo estão indo ao inferno, mas que em Cristo elas podem alcançar, portanto, eterna redenção? Quantas já ouviram? Essa, com certeza, é a melhor forma de evangelizar uma cidade. É ver o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, no dia a dia, não só num evento especial em que vão à praça para anunciar que Cristo é a salvação, mas no dia a dia, momentos em que são constantes, período que é longo, porque você deve passar no mínimo 8 horas do seu trabalho. E tendo, portanto, a oportunidade de se relacionar mais pessoalmente, de conhecer essas pessoas e criar um elo de confiança, inclusive. Dar a elas a graça redentora por meio da pregação da palavra. Quantos de vocês já começaram esta obra? Você? O evangelho deve ser anunciado por você. Não se espera que o mundo faça isso. Deus usa o profeta. Mas observe que é um outro personagem. Versículo 3 diz: e me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Primeiro, você percebe que há a presença do próprio profeta, porque ele está anunciando. Mas, de repente, o texto amplia. E o profeta, que representa Israel, está ali em nome de Israel para fazer uma obra que Deus designou ao povo inteiro. A nação de Israel tinha um propósito, e nós encontramos isso em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, dizendo assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e também deles descende o Cristo, que em Mateus capítulo 1 é apresentado como filho de Abraão, filho de Davi, portanto, israelita. Deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Tu és Israel, o Israel que fora designado por Deus para ser um instrumento de salvação, porque por meio de Israel viria o Filho Redentor, o Salvador. Por isso que Jesus disse as palavras que nós já mencionamos resumidamente em Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, a cidade de Jerusalém, que estando sobre o monte Sião, que é Jerusalém, fora posta por Deus ali para ser luz, a fim de atrair todos os povos à redenção em Cristo Jesus. Nós encontramos esta verdade em Deuteronômio, quando Deus diz para Israel para ouvir a palavra do Senhor, e versículo 6, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, guarda os mandamentos, pois e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, perante o cosmo que está no caos, para que seja trazido
a harmonia, a redenção. Que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo. Eles deveriam atrair os povos para o Senhor, para que os povos dissessem: neste Deus há salvação, neste Deus há verdadeira salvação. Israel estava para ser purificado, conforme o anúncio do profeta Isaías, que vai falando do cativeiro da Babilônia, nesses capítulos finais do livro, para que Israel cumprisse o seu propósito. Precisava ser purificado, porque Jesus estava prestes a nascer. Deus tinha um propósito com Israel, com a nação. Deus tinha um propósito muito importante, era cumprir a promessa antiga da salvação. Eles não entenderam, em grande medida eles não entenderam. E por não entenderem o tamanho do ministério da nação de Israel, desprezaram a necessidade de viverem uma vida dedicada ao Senhor, aguardando chegar o dia certo em que o Filho de Deus nasceria no ventre de Israel, da nação de Israel. A igreja do Novo Testamento não tem esse ministério específico, porque o Filho de Deus chegou. Mas podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus, de certa forma, deve dar à luz o Evangelho, anunciando para as nações. Ela não traz Cristo, mas ela anuncia o Cristo que vem. E, como diz Pedro, apressando a vinda do Senhor, vai fazendo com que o mundo tome conhecimento do Redentor, que virá para trazer e fazer novas todas as coisas. A igreja tem um ministério semelhante, parecido. Deus tinha um propósito para esta nação. Todavia, nós vamos ter um terceiro personagem que é o alvo do primeiro e do segundo. O profeta vai apontar para um outro personagem, que é Cristo Jesus, o grande profeta. E Israel vai apontar para um outro personagem, que é Cristo Jesus, o filho desta nação. E nesse ponto nós devemos ver como a Escritura vai nos conduzindo à ideia de que Cristo é o centro de todas as coisas. O propósito de anunciar Cristo como a razão de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, nos diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou seja, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele, Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Ele é o alvo de tudo. Portanto, quando o profeta cumpre cabalmente o seu ministério, sendo um instrumento de Deus para anunciar com fidelidade a palavra do Senhor, ainda que odiado pelas nações, ainda que ele se tornasse alvo do repúdio dos povos, como nos diz o versículo 7, aborrecido das nações, servo dos tiranos. Este profeta está anunciando o Cristo. Ele se torna uma figura, um tipo, aquele que aponta para o Redentor. Ele, como alguém que está anunciando na sua vida aquele que viria. Cristo Jesus. Quando você é um instrumento fiel da parte de Deus, você aponta inevitavelmente para Cristo. Quando você se dedica ao Senhor com a sua vida, buscando a vontade do Senhor, quando você prega o Evangelho no dia a dia com a sua vida, anunciando a salvação do Senhor, quando você é um instrumento de bênção, a começar pela própria igreja, o ambiente do povo do Senhor, você está anunciando a Cristo. E você se torna uma certa figura de Cristo, porque o propósito de Deus na nossa santificação, conforme nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, é que nós sejamos a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, sejamos como Ele é. Portanto, nós manifestamos Ele, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2, 20, que estamos sempre repetindo, diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo vê em seu ministério um instrumento para anunciar Cristo, tanto pelas suas palavras como por sua vida. Ele manifesta Cristo. Por isso, como nós lemos no capítulo 1, ele fala de revelar seu Cristo em mim. A sua vida como uma manifestação de Cristo Jesus. Ele aponta para Cristo. Ele leva as pessoas para Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim como o profeta, vivendo a vontade do Senhor, conduziria as nações e Israel para Cristo. Você, quando vivendo para Deus, você está manifestando Cristo. As pessoas perguntarão: por que você é assim? Porque apesar de tudo, você prefere o sofrer por Deus ao viver as vantagens que o mundo lhe oferece. As pessoas tentarão entender o que você é, as suas escolhas. Por que você preferiu este caminho? E elas terão a resposta: Cristo. E então elas verão que realmente o Cristo que você mesmo pregará realmente era assim. Elas verão nos evangelhos que o seu caminhar, ele realmente aponta para o próprio caminhar de Cristo. A humildade, apontando para a humildade de Cristo. O amor apontando para o amor de Cristo. A misericórdia apontando para a misericórdia de Cristo. A vida apontando para a própria vida de Cristo, como se Cristo vivesse em nós, como diz Paulo. E o nosso viver manifestando a própria pessoa de Jesus. O profeta não é o coração da obra.
A sua vida não é o alvo último, ele é um instrumento. De forma que em sua vida nós podemos ver o anúncio daquele que viria, o Filho de Deus. Mas também Israel. A nação de Israel se confunde de tal modo com o próprio Cristo que quando Oséias, capítulo 11, Oséias, capítulo 11, versículo 1, nos diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mateus, o evangelista, no capítulo 2, nos diz que esse texto que fala de Israel como nação é uma profecia acerca de Cristo. Versículo 15 de Mateus 2, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. A nação de Israel é uma figura do próprio Cristo também, e um instrumento para a chegada dele. O seu sofrimento aponta para o sofrimento de Cristo, suas batalhas. Em Josué, as batalhas de Israel, uma geração que ouviu, creu e obedeceu à palavra do Senhor, as batalhas para entrar na terra prometida, tipificam a batalha de Cristo para dar a nós a salvação e a herança da terra prometida, o novo céu e uma nova terra. Israel é como se fosse o próprio Cristo em suas batalhas contra um mundo que jaz no maligno. E o seu sofrimento aponta para toda aquela angústia e tribulação que aquele que nasceria da nação sofreria. Moído, marcado pela perseguição, angústia e dor, anunciando para as nações que é por meio de sofrimento que vem a salvação. Que o pagamento do pecado não seria sem morte, não seria sem dor, não seria sem luta, sem angústia. E Israel poderia dizer muito bem que a sua própria vida proclamou isso. Pois todo o caminho de Israel foi marcado por angústias, por lutas e por tribulações. Tu és meu servo, és Israel. Cristo Jesus é o alvo desta nação. E deve ser o da igreja de todos os tempos. O propósito da igreja não é chamar o mundo apenas a si mesmo. Ainda que, como disse Agostinho, fora da igreja não há salvação. Ou seja, ninguém vai herdar o novo céu e nova terra que não faça parte da igreja que Deus constituiu para si mesmo desde Adão, a igreja de todos os tempos, chamada também de a igreja invisível. O Senhor chamou a sua igreja para apontar para Cristo. Porque não basta também estar só aqui. Quantas pessoas adentram a igreja visível? Aqui estamos vendo em todas as gerações. Todavia, não de todo o seu coração. Quantas instituições religiosas ou denominações de nossos dias tão focadas no atrair pessoas para dentro de quatro paredes, para a organização religiosa, para o ambiente eclesiástico, abrem mão da própria verdade para que essas pessoas possam com mais facilidade fazer parte apenas daquele ambiente. Show de luzes, fumaça, as programações mais atraentes e agradáveis, festinhas, brincadeiras e as muitas tentativas de atrair pessoas para o ambiente porque olham para a igreja como um fim em si mesmo. O propósito da igreja não é apenas trazer gente para dentro dela como igreja visível, mas é fazer com que as pessoas
estejam olhando para Cristo, porque não é a igreja visível que é a redenção, mas é o Cristo Redentor, que colocas dentro da igreja invisível, parte do corpo dele, que em cada ceia nós anunciamos. Não queremos apenas vidas aqui, queremos vidas que estejam em Cristo Jesus. E, portanto, a igreja deve viver para anunciar a Ele, deve viver para anunciar Cristo Jesus, a salvação nele, sempre nele. E nesse texto, observe que aquilo que vai começando a ser falado sobre o profeta, sobre Israel, começa a ficar mais claro que anuncia a salvação em Jesus. O texto nos diz, versículo 4, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Isso é o profeta também, sim. 1 Reis 19, de 1 a 18, nós encontramos aí, mais especificamente no versículo 14, o profeta Elias, que está ali falando para Deus basicamente a mesma coisa que Isaías. Está dizendo, Senhor, não adianta, já preguei o evangelho, já preguei a palavra, já preguei a salvação, já anunciei a tua glória, já falei para o teu povo, e não adianta, sobrou só eu. Aquele momento em que ele vai para a gruta, Deus manda os anjos para o sustentar com alimento, e então ele vai se encontrar com o Senhor, e Deus vai dizer, não tem só você, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Esse momento do profeta Isaías se assemelha muito com o momento do profeta Elias. Portanto, nós temos o que nós já falamos aqui, 3 personagens em um único texto, o profeta, Israel e o Cristo, que ele está anunciando. E nesse anunciar Cristo, nós encontramos o sofrimento do Senhor Jesus. Mais à frente, o profeta que anuncia Cristo diz, no capítulo 53 de Isaías, quem creu em nossa pregação? Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Em Atos capítulo 8, o eunuco, ou oficial, ele se encontra, ou é encontrado por Filipe, que sobe a carruagem para explicar esse texto. Ele pergunta, ele está falando de quem? Observe que o oficial, ele tem uma dúvida, é o profeta ou é outro?
Porque a vida do profeta tem este propósito de apontar para o Messias. Ele é uma figura do próprio Messias. O seu sofrimento aponta o sofrimento do Messias. Sobre quem ele está falando? Na verdade, Filipe diz, ele está falando sobre o Messias. Esse sofrimento do profeta que anuncia que a salvação foi alcançada por meio de dor, por meio de sofrimento, de luta. Como o versículo 7 nos diz: assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão. Ele que seria desprezado por todos. A obra do Senhor, realizada pelo profeta, anunciando a maior obra que já fora feita sobre a terra, a redenção em Cristo. Você já observou como a redenção realizada pelo sofrimento tem uma aplicação na sua vida? Que esta obra que será concluída com a restauração da criação é uma obra difícil mesmo. Não é para ser fácil, não. Mas por que ela tem que ser difícil? Porque o mundo jaz no maligno. O contexto é demasiadamente caótico. E as legiões de demônios estão sempre combatendo-a. E o mundo mal está sempre resistindo. E tudo que vem de Deus é odiado. A obra é difícil. É com luta, é com dor, é com sofrimento que ela é realizada. E o profeta sabia disso. Jeremias foi perseguido, foi colocado no poço, foi maltratado. E Jesus diz, em Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Não era sem dor que a obra era feita. E assim foi com Cristo Jesus. E assim foi com Ele. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja uma bênção. Mas eu preciso dizer para você com muita clareza, não será fácil. O propósito de Deus para a sua vida é que você leve pessoas a Cristo, que você fortaleça os fracos, que você motive os desanimados, que você exorte os que estão errados, que você edifique os que não têm conhecimento, que você faça com que vidas possam andar com Cristo e para Cristo, por meio da sua vida. Mas eu preciso dizer para você, isso não vai ser fácil. Porque o pecado, o mundo e o diabo, que Paulo em Efésios capítulo 2 fala como 3 atuações malignas contra o povo de Deus, contra nossas vidas, contra a nossa natureza criada à imagem de Deus, estarão o tempo inteiro tentando impedir que você faça isso. Então não vai ser fácil. Olhar para a cruz do Calvário e ver a salvação concretizada é olhar para uma obra difícil. Não veja na cruz apenas a consumação, veja na cruz o processo inteiro. Tudo o que aconteceu para chegar àquele momento que é o culminar do sofrimento do Messias. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção como marido. Deus quer que você seja uma bênção como esposa. Deus quer que você seja uma bênção como pai, mãe. Deus quer que você seja uma bênção como filho, filha. Deus quer que você seja uma bênção, pastor, ovelha. Deus quer que seja uma bênção como presbíteros, diáconos. Deus quer que você seja uma bênção cantando. Deus quer que você seja uma bênção ensinando. Deus quer que você seja uma bênção no trabalho e na igreja. Deus quer que você seja uma bênção, nunca uma maldição. Deus quer que você conduza pessoas à salvação, nunca à condenação.
Deus quer que você restaure vidas, nunca as destrua. Deus quer que você viva humildemente, nunca arrogantemente. Deus quer que você ande com Ele e nunca longe dEle. Mas isso não será fácil. E lembrar a você que andar com o Senhor e viver para a glória do Senhor e ser bênção não é fácil. É ajudar você nos dias maus a ser consolado. Deus avisou, não ia ser fácil. E não é fácil. O Senhor Jesus mostrou isso com a sua própria vida. Mas só que, apesar de não ser difícil, é algo que certo, é algo que realmente terá os seus frutos. O versículo 6 diz, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A obra é certa. Voltando ali a Isaías 53, no final, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele, depois de falar de todo o sofrimento, toda a angústia, todo o processo para a redenção ser concretizada, ele fala do sucesso da obra. Ele verá o fruto do penoso trabalho de suas mãos e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Apesar de ser difícil, a obra é garantida por Deus. Esse é um grande conforto, imenso conforto que você deve ter no seu coração. Eu sei que em algum momento você vai dizer, meu Deus, como é difícil ser cristão. Meu Deus, como é difícil ser bênção para as pessoas. Você abençoa e elas amaldiçoam você. Você leva a Cristo e elas te odeiam por isso. Você as corrige e elas passam a te perseguir. E assim a vida cristã é difícil. E você, diante desta luta e angústia, é consolado com a verdade fundamental. A obra é garantida por Deus, porque Deus é quem está usando você. Não é você decidindo fazer algo, é Deus conscientizando e usando você pela palavra e pelo Espírito. Portanto, Ele garante que a obra há de ser consumada com sucesso. E Paulo nos diz isso. Quando falando da ressurreição, da transformação de nossa natureza, que há de ser restaurada, e será incorruptível, e será imortal, e não só, portanto, restaurada, mas aperfeiçoada. Ele diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58, diante de tudo isso, versículo 57 e 58, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Elias teve a impressão de trabalhar em vão. Isaías teve a impressão de trabalhar em vão. E provavelmente todos os profetas tiveram um sentimento de inutilidade, como muitos de nós pastores têm em sua jornada ministerial. Parece que é inútil todo o esforço dedicado, todas as palavras ditas, toda a obra realizada. Todavia, eles são confortados pelo Senhor, que diz, não é em vão a sua obra, porque cada palavra dita da parte de Deus foi como semente lançada sobre a terra, e Deus mesmo fará com que dê o seu fruto, porque a obra é dele.
não nossa. Portanto, assim como Cristo foi bem-sucedido na obra redentora, aplique o ministério que vem da parte de Deus à sua vida. Seja bênção. Pode parecer inútil tantas vezes, difícil, com certeza é, mas seja bênção. Seu propósito é ser bênção para outras vidas e não usar vidas para serem bênção para você. Seu propósito é servir. Afinal, disse Jesus, citado por Paulo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Seja bênção. É um propósito de Deus para a tua vida. Seja bênção onde você for, com quem você falar. Seja bênção para todos nós e cada um de nós particularmente. Seja bênção fortalecendo, confortando, exortando, edificando, conduzindo. Seja bênção. Porque o propósito de Deus para a sua vida não é que você viva como eremitas dos primeiros séculos da era cristã, entenderam equivocadamente o propósito do Evangelho e se isolaram da sociedade. O propósito de Deus para a sua vida é que você viva no meio deste mundo que jaz no maligno, sendo uma bênção. Como Jesus, que viveu dentro de Israel para ser uma bênção para Israel. E curou, restaurou, deu vista aos cegos, abençoou os pecadores. Ainda que tenha sido muito difícil viver com eles, ele foi uma bênção. Não sem sofrimento, sem luta ou angústia, mas ele foi uma bênção. Você é uma bênção. A sua vida é uma bênção. Você tem se dedicado a ser uma bênção? O propósito da sua vida é ser uma bênção, apontando para aquele que nos abençoou com a eterna salvação.